Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise profunda, sabe? Este programa foi totalmente estruturado a partir de artigos científicos de psicologia incríveis que a equipe editorial do Vida Logos separou a dedo pra gente. A nossa ideia aqui é explicar termos super importantes da nossa saúde mental e emocional de um jeito muito mais acessível. E hoje a gente vai destrinchar algo que, convenhamos, quase todo mundo já sentiu na pele, mas que ainda gera muita confusão: a ansiedade. Nós vamos fazer uma viagem literal, saindo daqueles alarmes físicos que disparam no nosso corpo até chegar nas profundelas da nossa busca por sentido na vida. Para guiar essa nossa exploração de hoje, a gente vai seguir este roteiro. 1. A origem da ansiedade. 2. O corpo em alerta. 3. Ansiedade, normal ou patológica. 4. Além do viés biomédico. 5. O vazio existencial. E por fim, 6. A busca por sentido. Bora lá? Só para deixar claro logo de cara, tudo que nós vamos conversar nas próximas etapas tem uma base super sólida, tá? Está tudo enraizado em pesquisas clínicas muito rigorosas e literatura científica, como este artigo sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, nada de achismos por aqui. A gente está usando ciência de verdade para entender o que acontece com a gente. Então, começando a nossa primeira sessão, a origem da ansiedade. Para entender de onde vem essa sensação tão incômoda, a gente pode olhar para a própria linguagem humana, que guarda pistas valiosíssimas sobre a nossa angústia. Olhem que fascinante a origem dessa palavra. Ansiedade vem lá do latim ansius, que significa angústia, agitação. Mas o mais doido é que ansius deriva de uma outra palavra, agere, que quer dizer literalmente sufocar ou estrangular. Faz todo sentido, né? Essas raízes latinas antigas descrevem perfeitamente aquela sensação física horrível de aperto no peito, de sufocamento mesmo, que a gente sente num pico de ansiedade. Os nossos antepassados já sabiam exatamente o peso dessa emoção. E por falar nesse impacto físico, vamos para a seção 2, o corpo em alerta. Vamos entender como esse tal mecanismo de estrangulamento aparente é acionado dentro de nós. O grande ponto aqui é o nosso próprio sistema de alarme biológico. Sabe quando a gente percebe ou até só imagina um perigo, o nosso cérebro aperta um botão e ativa imediatamente o sistema nervoso simpático. É a famosíssima reação de luta ou fuga. O nosso corpo libera uma enxurrada de adrenalina. E aí, o que acontece em seguida? O coração acelera loucamente para bombear mais sangue, só que esse sangue vai todo para os músculos maiores para a gente poder correr ou lutar. É por isso que as mãos e os pés ficam frios e suados, sabe? A respiração fica curta, gerando a tal falta de ar, as pupilas dilatam, o corpo vira literalmente uma máquina de sobrevivência em fração de segundos. Mas olha só que detalhe importante. O nosso corpo é uma máquina incrível. E ele simplesmente não consegue manter esse gasto absurdo de energia para sempre. O sistema simpático é o nosso acelerador, certo? Só que a gente também tem um freio, que é o sistema nervoso parasimpático. Uma hora o corpo cansa dos hormônios do estresse e esse sistema de freio é acionado para trazer restauração e relaxamento de volta. Então, fisiologicamente falando, uma crise de ansiedade não tem como escalar infinitamente. Mais cedo ou mais tarde, o corpo é forçado a voltar à calma. Só que aí fica a dúvida, se a gente tem esse freio natural e a ansiedade é só um mecanismo de defesa, quando é que a coisa desanda? É exatamente o que vamos ver na seção 3, ansiedade, normal ou patológica. Gente, essa distinção clínica é vital. A ansiedade dita normal é literalmente o nosso escudo. Ela é a nossa autopreservação que nos prepara para enfrentar desafios reais. O problema é quando a gente entra no território da ansiedade patológica, como no transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Aí o cenário muda completamente. O estado de alerta vira crônico. Não tem um perigo real na nossa frente, mas a mente fica presa em pensamentos ruminativos, antecipando ameaças o tempo todo. E o resultado disso é um sofrimento gigantesco que paralisa e prejudica demais a qualidade de vida. É exatamente nesse ponto de sofrimento agudo que a medicina moderna entra em cena. E isso nos leva à seção 4, além do viés biomédico. Será mesmo que olhar só para as reações químicas dá conta do recado? Aqui a gente esbarra num problema muito sério dos dias de hoje. Quando a gente foca só num viés puramente biomédico e numa medicalização extrema, a gente corre o risco de olhar para o ser humano como se fosse uma máquina com defeito nas engrenagens, sabe? A gente dá o remédio para apagar o sintoma, mas ignora completamente a história, a subjetividade e o conflito de quem está sofrendo. A ansiedade deixa de ser vista como um processo pessoal cheio de significado e vira só um rótulo que precisa ser anestesiado. E nós somos muito mais complexos do que isso, não é verdade?
E para sair desse olhar tão mecânico, nós precisamos dar um passo atrás e olhar de forma mais profunda. Vamos para a seção 5, o vazio existencial. É aqui que entra uma mudança de paradigma brilhante. Vocês já ouviram falar da logoterapia? Ela foi criada por Viktor Frankl, um psiquiatra incrível que sobreviveu aos campos de concentração. E a perspectiva dele muda tudo. Para a logoterapia, a angústia e a ansiedade não são apenas doenças que precisam de cura. Elas mostram que nós somos livres. Quando a gente sente angústia existencial, é como se fosse um alarme interno avisando: olha, nós temos infinitas escolhas e carregamos a responsabilidade por cada uma delas. É um sinal claro de que nós estamos vivos e que precisamos tomar decisões sobre quem queremos ser no mundo. Só que o grande desafio é: e quando a gente não acha nenhum propósito para toda essa liberdade? Aí a gente cai no que ele chamou de vazio existencial, que é basicamente a perda ou ausência total de significado. As pesquisas mostram que isso está crescendo absurdamente na nossa sociedade, que é hiperconectada, mas muito vazia. Esse vazio aparece bastante na forma de um tédio profundo, desorientação e, claro, explosões de ansiedade. Isso acontece muito em fases de transição, tipo quando a gente entra na universidade e a pressão bate de frente com a falta de um projeto de vida autêntico. Então a grande questão é como a gente preenche esse buraco. Chegamos à nossa última sessão, a busca por sentido. Como passar de uma angústia que paralisa para uma vida com propósito? O Viktor Frankl deixou 3 caminhos muito práticos para a gente, as chamadas vias de sentido. O caminho número 1 são os valores de criação, que é o que a gente devolve para o mundo. O nosso trabalho, um projeto, uma contribuição concreta. O caminho número 2 são os valores de vivência, que é o que a gente recebe do mundo e que nos toca, como a arte, a natureza e as nossas conexões reais com outras pessoas. Mas o mais profundo mesmo é o caminho 3, os valores de atitude. Quando o sofrimento é inevitável e não dá para mudar a situação, a nossa liberdade final está em escolher a postura que vamos ter diante dessa dor. É encontrar um como suportar para entender o porquê do sofrimento. E para colocar essas 3 vias em prática, ele sugere uma técnica poderosíssima, a de-reflexão. Pensem comigo. A ansiedade patológica faz a nossa mente girar num loop em torno de nós mesmos. A gente fica monitorando cada batimento cardíaco, cada pensamento ruim. A de-reflexão é o ato consciente de tirar essa lupa hiperativa do próprio umbigo e redirecionar o olhar para o mundo lá fora. É ir ao encontro de alguém para ajudar, de uma causa maior. É a gente esquecer um pouquinho de si mesmo para realizar algo que tenha significado. O que nos traz para esta reflexão final. Depois de viajarmos lá da biologia do coração acelerado até as nossas escolhas existenciais mais profundas, eu deixo essa provocação. Como nós podemos transformar as nossas próprias angústias individuais em uma busca ativa por sentido no mundo? Fica aqui o convite para a ação. Se essa nossa exploração de hoje trouxe algum insight bacana, compartilhem este programa com quem possa precisar ouvir isso. Deixem nos comentários as dúvidas que surgiram por aí e não deixem de seguir o canal para acompanhar as nossas próximas análises. Muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até a próxima.